Olá, no programa de hoje, os desafios das mulheres nas eleições de 2024. Dos 853 municípios mineiros, apenas 64 são governados por prefeitas. 22% não têm sequer uma vereadora. No país, 88% dos titulares de prefeituras são homens e não há representação feminina nas câmaras em quase 1.000 municípios. Quais os entraves que determinam esse cenário? Os avanços em pleitos anteriores e os caminhos para as mulheres acelerarem o acesso à representação. Está conosco a cientista política Viviane Gonçalves Freitas. Bem-vinda, Viviane, sempre um prazer recebê-la aqui no Mundo Político. Obrigada, Marco, prazer é meu. Viviane, as atuais cotas para candidaturas femininas, com reserva de no mínimo 30% em chapas de partidos ou federações, elas são suficientes para o enfrentamento de uma subrepresentação histórica tão gritante como essa na política nacional, que os números que a gente trouxe agora na abertura evidenciam? Não são suficientes, principalmente porque os 30% já há um bom tempo são utilizados como teto pelos partidos, a maioria dos partidos. A gente não pode colocar todos no mesmo pacote, mas a maioria dos partidos coloca que 30% é o máximo. E mesmo assim, esses 30% é no registro. Então, a nossa legislação eleitoral, ela vai reger que os partidos precisam preencher, não apenas reservar 30% da sua lista de candidaturas quando a gente está falando do legislativo, Então, o caso das eleições desse ano, a gente está falando de quem se candidata às câmaras municipais, de vereadores, então. E é importante a gente saber que, ao se falar dessa reserva, desse preenchimento não apenas da reserva, a gente tem que levar em consideração que muitas dessas mulheres ficam no meio do caminho ainda, não chegam, inclusive, a serem candidatas, porque elas são, as mulheres, as que mais têm candidatura considerada inapta. Então, na hora de fazer o registro, há algum problema que aquela candidatura não segue para a lista oficial que vai estar ali à disposição do eleitorado. Além disso, a gente tem o Brasil hoje numa posição de número 134 de quase 190 países da União Interparlamentar, que avalia vários países sobre a chegada de mulheres ao parlamento, considerando a Câmara de Deputados e o equivalente em todos esses países. Porque a gente não chega a 20% de mulheres. E era um cenário ainda pior antes dessas cotas, que ainda com os problemas que elas têm. A gente tem pesquisas, principalmente na América Latina, que vão dizer que da década de 90 até 2014, por aí, a gente teve uma alteração muito significativa. Justamente porque é praticamente o dobro de mulheres, e não é uma grande evolução se a gente for numericamente contar. Mas o que a gente tem são exatamente essas políticas, seja as medidas de cotas, que a gente chama de ações afirmativas, Sejam as políticas de cotas, seja falando sobre paridade. Que aí eu acho que é um ponto que eu volto ao início da nossa conversa, porque para mim e para várias pessoas que estudam esse tema, não adianta haver apenas essa cota de preenchimento na entrada, na lista partidária, se a gente ainda continua tendo uma discrepância significativa para quem chega. Então, um dos caminhos, e aí a gente pode conversar mais sobre isso também, é haver a paridade. É haver o 50 por 50, Até porque se a gente for jogar em número de eleitorado, o percentual das mulheres, tanto na população... Mais de 50%. Exatamente. Cotas para vagas fixas em parlamentos destinadas às mulheres. É uma questão imperativa para ser discutida no futuro do país? Ela é urgente. É isso que eu estou dizendo. A paridade ela é fundamental. Se a gente olha os nossos vizinhos da América Latina, por exemplo, o México, a Bolívia, são países que já adotaram esse avanço nas ações afirmativas. Então, a posição deles nesse ranking que eu falei sobre a predominância desse respeito democrático às mulheres tem a ver com isso também. Tem a ver com não só uma reserva
para poder ser votada, mas também garantir que as mulheres vão sim chegar, né, aos postos de tomada de decisão. E teria que ter um cuidado para essa cota fixa não virar teto também, né? Exatamente. Porque poderia ser, por exemplo, 30% de cadeiras, mas aí você trava um crescimento também. A gente teve uma discussão recentemente na Câmara dos Deputados, no Congresso de modo geral, querendo estipular essa cota fixa em 20%. Pois é. Né? Então, olha o que a gente tem. Uma falácia, né, discursiva aí, retirando o direito, porque primeiro que a gente só chega nos 30 de registro. Né? A gente continua não chegando. Você mesmo falou na abertura de quão deficiente é a entrada das mulheres e é o ponto de partida na eleição municipal, né? Onde começa essa vida política. E se a gente não tem mulheres chegando ali, que dirá em outros níveis, né? E se a gente chega e fala, vamos fechar isso aqui em 20%, 30%, a gente continua deixando aquém. A gente continua deixando muito menos essa representação do que de fato é. Além do que, se a gente generaliza mulheres, a gente que pesquisa gênero, raça, dentro da ciência política, há vários estudos que mostram que as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trans, as mulheres quilombolas e aí várias outras interseções vão mostrando que elas estão menos ainda representadas. Essa cota fixa, né? Aí você fala que, por exemplo, já sugeriram lá na Câmara 20%, né, das vagas, que realmente não faz sentido se você pensar nos objetivos maiores em torno, né, dessa medida. Qual que seria para você um índice assim, aceitável para começar, para ser progressivo? Do que a gente estaria falando? De paridade. Paridade mesmo, 50%. Paridade. Já de imediato? Se a gente não busca, né, a maior forma de respeito, de justiça, a gente não pode falar de democracia de fato. Mas será que a pergunta também é porque assim, a gente sabe da dificuldade desse debate em avançar em parlamentos que são majoritariamente masculinos, né? Pois é, mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nessa discussão, porque não estamos falando só da política institucional. A conversa começa atrás, ela começa antes. Porque ao se pensar nas mulheres na política institucional, a gente tem que pensar como que é a vida das mulheres naquela determinada sociedade. Né? A gente ainda tem um enfrentamento de, por exemplo, ser naturalizado não haver mulheres em decisão, em tomada de decisão, em postos decisivos em empresas, em grandes empresas. Né? A gente acha natural ainda, em 2024, dizer que algumas funções devem ser exercidas apenas por homens, ou que as mulheres teriam um cuidado maior para fazer isso ou aquilo. E são, na maioria das vezes, as funções colocadas às mulheres, aquelas com menor valor, socialmente dizendo, sem contar um baixo valor de remuneração. O que a gente chama de capital político, né, que é essencial para a vida na política institucional, né, é como que você se apresenta ao partido como alguém com grande potencial para levar, né, aquela eleição, para vencer aquele pleito e conseguir aquela vaga, começa de antes. Né? Então, se a gente tem que muito ainda é associado ao estereótipo de gênero, que as mulheres são do lar, né, são do doméstico, são de atividades, não da vida pública, a gente também está retirando as mulheres desse debate. Então, quando eu falo que é importante a gente pensar na paridade, é importante a gente pensar, inclusive, nesses discursos que vêm sendo repetidos e nos últimos anos vêm ganhando mais força, de as mulheres precisam, sim, ter direitos iguais nas nossas sociedades. Né? E isso reflete, inclusive, de a gente pensar como chegar a essa alteração nos nossos parlamentos. Tem um ponto aqui que dialoga com isso, né? Olhando para o quadro geral das disputas majoritárias dessa eleição de 2024, nota-se cada vez mais mulheres nessas composições de chapas, mas o protagonismo ainda é limitado, né? A maioria delas estão ali no segundo posto, preservando homens na cabeça de chapa. Aí vem a discussão também sobre a estrutura interna dos partidos, né? Como
desmontar uma estrutura patriarcal ali que coloca mulheres, né, preferencialmente em condições subalternas? Para isso eu tenho 2 pontos. O primeiro é que quem compõe majoritariamente as executivas de partido, portanto, quem decide sobre as candidaturas, continuam sendo homens. E mudar essa realidade depende também dessas executivas serem alteradas. Então, é uma questão institucional dos partidos que não dá para a gente imaginar que vai ser alterado do dia para a noite. Isso é uma realidade de todos os partidos? A maioria. Bem genérico assim? A maioria. A maioria dos partidos tem homens na executiva. Não todos, a gente tem alguns partidos, por exemplo, eu lembro o próprio PT, hoje tem uma mulher na presidência. Tempo, né? E, além disso, o PT já tem um tempo que ele rege com paridade na constituição da sua executiva e de várias outras possibilidades institucionais de tomada de decisão. Mas, se a gente vai olhar outros partidos, isso é muito diferente. Não só o PT, a gente tem outros partidos. Eu estou dando um exemplo, porque é o primeiro que a gente traz em mente, principalmente pensando, né, que é o partido que também está na presidência do país hoje. E o outro ponto, que eu acho muito importante a gente considerar, é que na nossa legislação hoje, e já vem há de um tempo, vigora que os partidos eles precisam repassar um valor percentual para as candidaturas de mulheres. E quando se coloca mulheres como vice ou suplente, no caso de senadores, a gente está dando àquela chapa aquele percentual vinculado às mulheres. Então, elas não estão puxando a chapa, mas aquele dinheiro que seria para uma candidatura feminina ser apoiada, vai para um homem. É grave, mas tem coisa mais grave, né? Eleições recentes registraram um problema recorrente de candidaturas laranjas, né, a parlamentos, né, que é uma estratégia também usada por partidos para burlar a cota. É preciso endurecer ainda mais as punições a esse tipo de prática, Viviane? Porque a gente viu, por exemplo, até anistias serem aprovadas, né? Sim. Falando das candidaturas fictícias, que é o termo que eu prefiro utilizar, a gente tem, e eu acho que vai na linha muito próxima dos 2 pontos que eu levantei agora, porque é um contínuo. A gente está falando do mesmo ponto, né? São os partidos, as instituições que vão reger o nosso sistema, né? Porque você não sai candidatura avulsa no Brasil, né? Você depende de estar vinculado a um partido. Então, são os partidos institucionalmente decididos que vão apostar ou não em determinadas candidaturas, né? E quando as candidaturas de mulheres são consideradas apenas fictícias, né? E aí está a Justiça Eleitoral para provar como essas estratégias são orquestradas, a gente está dizendo que aquele ponto dos 30% do registro não vale nada, né? Porque uma coisa é o constar, né? É dar a prestação de conta para a Justiça Eleitoral e achar que está resolvido. E quando vem a cassação de uma chapa e fala que aquele partido, aquela federação, aquela instituição partidária não cumpriu, a gente está mostrando que, de fato, aqueles 30% que tinham que ser preenchidos não foram e o partido não está ligando o mínimo para esse cumprimento. E quando você fala de anistia, a gente já teve por vários anos, né? Se a gente for pensar que a cada 2 anos a gente tem uma eleição, a gente tem constantemente também essas reformas que vão trazer muitas anistias, né? Se eu não me engano, só para a gente falar sobre relação de candidaturas de mulheres, a gente tem umas 5 nos últimos anos. E este ano a gente teve mais uma anistia voltada para as candidaturas de pessoas negras. Estimula uma reincidência? Claro, óbvio. Porque se você que faz uma legislação, eu estou pensando aqui os parlamentares, né? Você faz uma legislação e aí tem uma pressão da sociedade civil, né, para aquela legislação ser um avanço, pensando nas eleições, passa, ainda com restrições, ainda com acordos e conchavos, mas ela é aprovada. A gente, como movimento social, organização da sociedade civil, academia, entende que aquilo ali realmente pode ser um avanço. Tempos depois, isso é voltado, né, retrocedido, não tem avanço.
né? E se a gente pensa o que houve com a anistia para as candidaturas não cumpridas ou as normas, né, que vinculavam a essas candidaturas de pessoas negras na eleição de 2022, a gente tem um impacto gigantesco, porque a gente teve fraude, inclusive, na autodeclaração, né? E que a gente hoje ainda é outro tema que precisa ser colocado. Vamos falar um pouquinho de um recorte bom aí no caso. Diversos estudos já apontaram a importância das mulheres na política e nos espaços de poder, né, de uma maior presença delas. Quais são os aspectos positivos mais evidentes, né, que até essas pesquisas aí demonstram? A primeira coisa é a diversidade, né? A gente se continua falando com as mesmas pessoas, trazendo os mesmos debates, os mesmos problemas sendo colocados como principais, a gente não avança nos direitos mais ampliados. A gente não avança, de fato, numa sociedade amplamente justa, né? Outro ponto é que a gente vai ter que, na estrutura da sociedade brasileira, para a gente ficar só aqui no país, a gente continua tendo os homens brancos no seu topo, ganhando mais, né, tendo posições de tomada de decisão em maior quantidade em empresas ou em outras organizações que demandam cargos, né, de maior relevância. E isso também coloca que as mulheres são deixadas como aquelas que só devem cumprir o que for determinado, sem voz ativa. Ao mesmo tempo, se a gente fala de como a socialização de crianças ela precisa ser colocada como primeiro passo dessa discussão toda que a gente está falando aqui, a gente está dizendo que é preciso falar com crianças que tanto meninas quanto meninos podem sonhar em ser o que quiserem ser, né? De buscar as profissões que almejarem, sem restrição. Aquele papel da inspiração também, né? Muito, e sem cortar, inclusive, a possibilidade de você almejar profissões, né? Sem falar que uma ou outra é para mulher ou para homem. E quando a gente fala da fala pública, né, de trazer o seu discurso público, não é à toa que muito se diz, né, do silenciamento de mulheres no debate público, porque muitas vezes as meninas são colocadas para não falar em público, ela ser mais recatada, ela ser mais contida, e aos meninos não, pelo contrário, né? Fala, é expansivo. As brincadeiras de meninos e meninas, pensando nos estereótipos, é muito isso, a menina com dentro de casa, com a relação familiar, doméstica, do cuidado, né? Enquanto os meninos são colocados para a rua, né? É o carrinho, é a brincadeira com mais meninos, a participação em grupos. Então, algo que faz também essa relação, né, ser construída e arquitetada com muito mais facilidade, né, do que se a gente for pensar o que é feito para as meninas. Aí a gente chega, Viviane, na história de mulheres que venceram todas essas adversidades, né, desafiaram as probabilidades e chegaram aos espaços de poder. Mas algumas delas convivem até mais frequentemente a partir desse momento de chegada com a violência política. É um tema que tem mobilizado, né, investigações, legislações, inclusive uma foi aprovada no ano passado aqui na Assembleia, e estudos acadêmicos. O UFMG lançou recentemente uma cartilha que aborda o problema em uma perspectiva interseccional. Por que essa escolha? Essa cartilha foi elaborada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, com a coordenação da professora Marlise Matos. Eu integrava essa equipe à época, e a importância de se falar sobre a violência política contra as mulheres, pensando na interseccionalidade, é justamente a gente pensar que a gente não pode entender as mulheres como um grupo homogêneo, né? São marcadores sociais colocados que vão, inclusive, colocar mais mulheres como com mais dificuldades de se chegar à arena da política institucional, né? Como eu falava, a gente tem as mulheres brancas, mesmo com as dificuldades todas colocadas, elas ainda são em maior número, em maior percentual do que mulheres negras, por exemplo. Componente de raça muito significativo também. Sem contar, se a gente falar outros marcadores, né? A gente está falando de mulheres
trans, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres que estão trabalhando nos seus próprios territórios, né, fora dos centros urbanos. Como que isso também vai afetar a entrada delas? E aí, um outro ponto dessa cartilha que também é muito fundamental é que, diferentemente da legislação hoje vigente no Brasil desde 2021, a cartilha compreende, e aí não só o trabalho feito pelo NEPEM, mas também outras pesquisas sobre o tema, que violência política contra as mulheres tem que ser abordado não só a respeito de quem está concorrendo a uma eleição ou quem tem um mandato. É preciso ampliar esse sentido sobre a violência política. E a gente vai falar considerando as lideranças de movimentos sociais, considerando as lideranças partidárias. Quem está, por exemplo, nas executivas de partido e sofre violência e não tem um mandato, não está coberto por essa legislação. Sim. Outro exemplo, se a gente está falando de defensoras de direitos humanos, também não estão cobertas por esses pontos. Na realidade específica de Minas Gerais, tem uma dificuldade também de execução prática dessa lei, né, que vem aparecendo. Sim, a gente, como você bem disse, a gente tem a lei sancionada desde o final de 2023. Só que ainda no momento a gente não tem fluxo, né? A gente não tem como a mulher que sofre uma violência política, ela pode ser direcionada, né? A gente tem um grande exemplo, e é a partir disso que o NEPEM se inspirou para trabalhar essa temática, na Lei Maria da Penha. Hoje, todo mundo, quando se fala sobre violência doméstica, sabe que a Lei Maria da Penha tem os seus protocolos, tem os seus passo a passo, tem em qual instituição ir, quem procurar. Sobre a violência política contra as mulheres, a gente não tem isso ainda, né? Então, falta esse caminho. Falta dizer qual é o papel de cada instituição dentro do Estado. Falta colocar que a violência política não é algo só da política, né? Tem alguns estudos que vão apontar muito isso. Naturaliza-se, falando, se você não dá conta de enfrentar essas intempéries, então saia. E a violência política, o maior objetivo dela é exatamente esse. Não é uma questão que acontece só com uma. Pode acontecer com uma, mas aquilo está sendo refletido em todas as outras que não vão ter, inclusive, a coragem de enfrentar uma eleição, porque viu que isso aconteceu com uma delas. A própria presidenta do TSE, né, a ministra mineira Carmen Lúcia, destacou esse ponto, né, em específico, em uma entrevista no início dessa semana, relatando ali casos de desistência de mulheres da carreira política até para preservar familiares e, sobretudo, filhas, né, mulheres também, contra ataques. Ou seja, é um sintoma de que realmente a gente, ao mesmo tempo que precisa mirar avanços, ainda tem que conter retrocessos, né? E é isso que é o grande problema de cada pleito que a gente passa, Marco, porque quando a gente acha que a gente pode começar a falar com mais força sobre a paridade, né, no legislativo, que aí é um grande passo, né? Você me falava de ser um passo grande demais, mas é isso que a gente tem que mirar. Só que, infelizmente, a gente retrocede, né? Hoje, o assassinato da vereadora Marielle Franco é entendido como uma violência política. A gente não usava esse termo lá atrás, quando o assassinato ocorreu, né? Pelo menos não aqui no Brasil, esse termo ainda não era popularizado, nem na academia, apesar de ele, na América Latina, ter começado a ser discutido em 2000. Há estudos que já relatam esse histórico. E aí é importante a gente pensar como que, ao se retirar, né, uma candidatura, você está negando o direito político a alguém, né? Então, a gente está falando de direito fundamental, né? A gente está falando de uma cidadania que está com problema, né? E se a gente tem na Constituição que os nossos direitos são garantidos a todas as pessoas de maneira igual, pelo menos, né, na carta isso está, a gente tem que fazer isso valer de fato. Viane, também no início dessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal firmaram uma parceria aí com o objetivo de priorizar investigações e processar crimes políticos contra as mulheres. Qual que é a importância dessa iniciativa, né, sobretudo para combater a impunidade, que vem sendo também uma marca, né, desses casos aí recentes no Brasil? O Ministério Público
federal, desde a eleição de 22, naquele momento era um grupo temporário, né, para a eleição. Hoje é um grupo de trabalho permanente coordenado pela Raquel Branquinho, procuradora Raquel Branquinho. E esse grupo tem a finalidade de fazer com que as decisões tomadas sejam compartilhadas com os representantes do Ministério Público em todo o país. Principalmente porque a gente tem que correr para que essa impunidade não sobreviva. Né? Da mesma forma que as anistias aos partidos são uma maneira de eles continuarem fazendo essas manobras, né, para que as mulheres não cheguem, para que as mulheres não tenham recurso, para que as mulheres não sejam candidatas aptas. Quando a gente fala da violência política, isso também é fundamental. Né? Precisa ser entendido isso não como do jogo. Precisa ser entendido isso como uma arma que está sendo utilizada para retirar as mulheres do páreo, né? Para retirar aquelas candidaturas da discussão, do debate, da campanha e, principalmente, as colegas cientistas políticas da América Latina também têm um debate muito importante, que quando a gente fala de violência política contra homens, que é diferente do que as mulheres sofrem, porque as mulheres que sofrem a violência política, na maioria das vezes, elas sofrem por causa do tema que elas abordam, além de serem mulheres no espaço público de tomada de decisão. Então, há condicionantes que vão interseccionar, né, que vão amplificar aquela violência. Então, há perguntas, em alguns momentos, de homens não sofrem violência política? Sofrem. Só que a característica daquelas violências é diferente. E a gente precisa combater isso, principalmente porque as mulheres são poucas ainda nesses espaços. Né? Então, quanto mais se coloca que as mulheres não têm que ficar ali, né, que tira delas a vontade, inclusive, de participar, e olha que a gente tem, pelo TSE, que 45% das pessoas filiadas aos partidos políticos são mulheres. Então, não temos poucas mulheres, né, que poderiam se colocar como candidatas. A gente tem muitas mulheres querendo participar dessa vida partidária institucional, política institucional, só que há vários impedimentos. Temos que trabalhar, né, todos para que esses impedimentos fiquem cada vez mais no passado. Muito obrigado, Viviane, por essa conversa conosco, mais uma aqui no Mundo Político. Parabéns aí pelo seu trabalho como pesquisadora, como professora, e que a gente volte a conversar sobre avanços, né? Obrigada, Marco, que esses avanços de fato aconteçam. Eu conversei com a Viviane Gonçalves Freitas, cientista política. Falamos sobre as lutas das mulheres pela ampliação da ocupação de espaços de poder e contra a violência política de gênero, e de como esses desafios se apresentam nas eleições municipais de 2024. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.